No vídeo anterior, vimos como surgem os vieses e como eles contaminam o raciocínio que deterioram análises justas e decisões inteligentes. Vimos também que os vieses são o resultado natural para o ser humano resolver os 4 problemas fundamentais potencializados em nossa sociedade atual. Neste vídeo bônus, vamos apresentar alguns exemplos de vieses mais comuns que frequentemente são usados na área da ciência. Meu nome é Paulo Camargo e este é o curso Tomada de Decisão Baseada em Evidências. Antes, um embargo. Esta é a minha seleção, ou seja, trata-se de uma escolha subjetiva. Por isso, representa a minha visão particular do que eu julgo ser o mais importante. Outro detalhe importante é que não há nenhuma intenção de que esta lista seja exaustiva. Feito este embargo, vamos seguir. Eu separei 5 categorias: metodologia, educação, saúde, engenharia e publicação. Vamos começar com os vieses que atingem cheia a metodologia da ciência. Viés de confirmação e o cisne negro. O viés de confirmação aparece em várias áreas e situações, mas na ciência adquire uma outra dimensão. Definimos este viés como a tendência de se buscar dados e evidências que confirmem a nossa hipótese. Por que isso é ruim para a ciência? Porque a ciência não busca comprovação. Como? Sim, a ciência evolui refutando as teses. Aquelas que ainda não conseguiram ser refutadas, apesar do esforço, ganham a nossa aceitação provisória. Quanto mais ela resistir à tentativa de refutação, mais robusta ela será. E ainda maior será a nossa confiança nela. Infelizmente, isso é exatamente o contrário que a mídia nos ensina. Por exemplo, ouvimos frequentemente a famosa frase: medicamentos com eficácia não comprovada. E eu digo, nem nunca estarão comprovadas. Uma frase melhor poderia ser: não foram observados resultados efetivos para tais medicamentos. Parece sutil, mas não é. Vamos usar o clássico exemplo do cisne branco e negro. Imagine que você tem uma hipótese: todo cisne é branco. Você vai a campo e começa a observar os cisnes. A pergunta é: quantos cisnes brancos você terá que observar para comprovar que todos os cisnes são brancos? Não há resposta definitiva. Entretanto, quantos cisnes negros você precisa observar para refutar a hipótese? Apenas um. Assim ela é ciência. Ela progride refutando e não comprovando. Uma boa ciência é feita buscando refutar hipóteses. Vejamos o exemplo dos raios N. Em 1903, alguns anos após a descoberta do raio-x, por pesquisadores alemães, um cientista francês chamado René Bondelot anuncia que havia descoberto outra forma de radiação, os raios N, que eles só poderiam ser observados usando a visão periférica. São vistos como uma coroa quando a eletricidade era descarregada dos cristais. Mais tarde, a pesquisa de Bondelot foi refutada por um cientista americano, Robert Wood, que visitou o laboratório do francês e descobriu que ainda observava os raios N, mesmo depois que Wood removeu secretamente o cristal durante um dos experimentos. Mesmo assim, durante anos, outros cientistas continuaram a publicar artigos descrevendo as suas observações de raios N, como se eles realmente existissem. Isso acontece porque frequentemente nos apaixonamos por nossas hipóteses. Gostaríamos muito que elas fossem verdadeiras. Aí surge então outro viés, o status quo ou aversão a perdas. Isso ocorre muito no meio acadêmico, porque a refutação de nossas hipóteses representaria uma perda de status e até recompensas financeiras. Logo, lutamos com todas as nossas forças para que ela não seja refutada. O viés de informação é quando a mídia orienta investimento em pesquisa. Uma grande questão para a ciência é: o que pesquisar? Essa questão é relevante porque não temos recursos infinitos. Fazer ciência custa dinheiro, esforço, tempo. As escolhas deveriam atender a critérios claros de prioridades, efetividade e o progresso geral da humanidade. Entretanto, a mídia causa desvios informacionais, dando a impressão de que determinada tese ou é importante ou é verdadeira. Há vários exemplos em vários campos, mas eu vou destacar talvez o principal deles, a mudança climática. Há uma grande lacuna entre a percepção pública e a realidade. 97% dos artigos científicos sustentam que o aquecimento global é uma realidade e antropogênico,
Entretanto, 66% dos artigos da mídia em geral concordam com este fato e apenas 45% das pessoas em geral endossam essa tese. Esse é o dado do The Consensus Project. Prosseguindo para a categoria educação, encontramos o efeito Pigamaleão, também chamado de efeito Rosenthal. É o fenômeno que, quanto maiores as expectativas que se tem relativa a uma pessoa, melhor é o seu desempenho. É o efeito das nossas expectativas e da percepção da realidade na maneira como nos relacionamos com ela. É como se realinhássemos a realidade de acordo com as nossas expectativas em relação a ela. Esse efeito é notório em sala de aulas. As expectativas dos professores afetam o desempenho dos alunos. Funciona assim: o professor em sala proclama: esta é a melhor classe dos últimos tempos. Essa perspectiva faz com que se vá além do professor simplesmente ser benevolente com seus alunos, mas realmente estimula o lado bom deles a obterem os melhores resultados. Detalhe importante: o efeito contrário também é verdadeiro. Os professores que não têm apreço por seus alunos adotam posturas que acabam por comprometer negativamente o desempenho dos educandos. Finalmente, também pode-se dizer que este efeito é uma espécie de profecia autorrealizável, porque quem faz a profecia é, na verdade, quem faz acontecer. A categoria saúde é, sem dúvida, a área que concentra vários viés. Talvez seja porque o objeto de estudo seja o próprio ser humano. O fator de confusão, causalidade versus correlação, é o primeiro deles. E o problema de estabelecer a relação de causa e efeito. Existem dois tipos de estudo científico, os de observação e os de intervenção. No primeiro, quando não há uma intervenção deliberada, não é possível estabelecer relação de causa e efeito, devido aos fatores de confusão. O que se obtém é uma associação. Essa palavra é importante. Não se pode dizer que determinada ação causa outra. Veja, é muito diferente dizer café causa câncer e o café está associado ao câncer. Mas quem se importa com essa sutileza de palavras? Se vejo a segunda frase nas manchetes, eu penso em parar de tomar café. Mas como se diz o mantra dos epidemiologistas, a associação não é causalidade. Não se pode dizer que o café causa câncer. Para se estabelecer uma relação de causa e efeito, é essencial que se faça um experimento controlado, randomizado, duplo ou até triplo cego. Todas as variáveis devem ser mantidas sob controle constante, enquanto uma sofre a intervenção. Associações são muito fáceis de se obter. Basta se ter um banco de dados e um pacote estatístico. Se obtém qualquer tipo. Não é de se admirar que muitas vezes encontrem associações diametralmente opostas. Veja este caso em que temos uma associação bem forte da variação do preço do petróleo com o número de canções de rock na lista dos 500 mais da revista Rolling Stone. Entretanto, não creio que se proibir os grupos de fazerem canções de rock fará o preço do petróleo cair. O viés de seleção, também conhecido como randomização, é devido à dificuldade de se controlar bem o estudo. Os grupos devem ser bem homogêneos e deveriam não diferir em nada, sexo, idade, porcentagem de fumantes, sedentarismo, etc. Normalmente se utilizam softwares que determinam se um participante cairá no grupo de intervenção ou de controle, para evitar desvios que causariam amostras enviesadas e, consequentemente, resultados não confiáveis. E mesmo assim, não é garantia que o projeto de um estudo científico não esteja enviesado. O viés do paciente bem comportado, ele foi descoberto há muito tempo, quando os pesquisadores que estavam trabalhando com um novo medicamento, fibrato, para baixar colesterol, apresentou resultados estranhos. Tratava-se de um ensaio clínico bem controlado com placebo. E, de fato, o medicamento foi muito eficaz em abaixar o colesterol. Porém, a mortalidade foi maior justamente no grupo que tomava o remédio. Não poderia ser. Havia algo de errado. Então os pesquisadores levantaram a hipótese de que as pessoas não estariam tomando remédio corretamente. Como nessa pesquisa os participantes tinham que devolver os frascos para pegar outros, os pesquisadores sabiam quem estava tomando o remédio certinho e quem não estava. Bingo! Entre os que tomavam certinho, houve uma redução de quase 15% da mortalidade. Isso é muito em ensaios clínicos.
Mas, ao se analisar os dados de quem tomava placebo, a pílula de farinha, a diferença foi ainda maior, 17%. Ou seja, ser certinho faz você viver mais. Não importa se você toma fibrato ou não. Mas ainda mais, que é o efeito da luz de rua, que é o efeito do foco nos efeitos substitutivos. Esse efeito faz alusão ao fato de uma pessoa procurar chaves perdidas da luz, porque está claro. Pouco importa se realmente ela perdeu as chaves ali. Na ciência, isso se traduz pelo apego ao desfecho substituto. Veja, no exemplo anterior, os pesquisadores mantinham a crença de que reduzir o colesterol aumentaria a longevidade. Reduzir o colesterol é um desfecho substituto, de efeito rápido e fácil de medir. Por uma lógica mecanicista, relacionava-se com a redução da longevidade. Essa sim é muito mais complexa de se medir, seja pela dificuldade de determinar a causa da morte, seja porque é um desfecho de longo prazo. Mas essa é a variável que importa. O viés de recordação, os questionários. John Ioannidis, um expoente médico-cientista, professor da Universidade de Stanford e o maior crítico da epidemiologia nutricional, que se baseia no questionário de frequência alimentar. Ioannidis argumenta que o relatório e as análises desse questionário são fundamentalmente falhos. Ele escreve, abre aspas, o quadro emergente da epidemiologia nutricional é difícil de conciliar com os bons princípios científicos. O campo precisa de uma reforma radical, fecha aspas. Diga-me se é capaz de lembrar quantas frutas vermelhas você consumiu no último ano. Esse é o tipo de pergunta que se encontra nesses questionários. E eu concordo com Ioannidis. As conclusões baseadas em questionário com esse tipo de pergunta são obras de ficção. Viés de observação, também conhecido como efeito Hawthorne. Além do fato de que as pessoas não são capazes de responder com precisão tais questionários, há ainda mais um fator, o efeito Hawthorne. Esse efeito ocorre quando as pessoas se comportam de maneira diferente, porque sabem que estão sendo observadas, e não porque são desonestas. As pessoas não se dão conta que estão sofrendo deste efeito. Esse estudo surgiu quando pesquisadores que tentavam avaliar a mudança da quantidade de luz na fábrica Hawthorne Works e os seus impactos na prática durante o trabalho. Os pesquisadores perceberam que qualquer coisa que faziam levava ao aumento da produção. Isso ocorre pelo simples fato de que os trabalhadores se sentiram prestigiados porque estavam sendo observados. O viés seguinte atinge a todas as áreas, especialmente importante na área de engenharia. É o viés da generalização apressada. Esse viés ocorre quando se tenta extrair conclusões com uma quantidade pequena demais para sustentar uma generalização. Ou seja, apesar de ser possível que apenas uma amostra represente a população, a amostra é insuficiente para apoiar a afirmação. Então temos alguns pontos em um gráfico e certamente os engenheiros logo fazem um gráfico em Excel, calculando a equação e extrapolam os resultados. Mas qual a confiança dessa extrapolação? Finalmente, vamos seguir para a categoria de publicação. Primeiro, viés de publicação ou de resultados positivos. Temos esse desejo, e talvez seja até uma idealização da ciência de que ela sempre descobrirá coisas espetaculares, interessantes, super novidades, etc. Ninguém quer saber de algo que não deu certo, ou que seja mais do mesmo. Mas esses dados negativos ou replicados são valiosíssimos para a ciência. O contrário é que pode ser prejudicial. Obter dados positivos, estatisticamente, são esperados. O problema é como separamos dados positivos genuínos de aberrações que obtemos uma vez ou outra. Para isso, precisamos dos resultados negativos. Se alguém alega ter o poder de prever o futuro e acerta, sabemos que se trata de mero acaso se todas as outras previsões desse alguém forem equivocadas. Assim, omitir dados negativos pode nos dar uma perspectiva enviesada da realidade e tomar decisões não tão inteligentes. Vejamos o exemplo da roboxetina. Com base em dados e ensaios positivos, esse medicamento foi originalmente aprovado como tratamento para a depressão em muitos países da Europa e Reino Unido em 2001. Quase todos os médicos prescreveram essa droga. Entretanto, uma meta-análise de 2010 concluiu que a roboxetina era ineficaz e que a preponderância dos ensaios com resultados positivos refletia viés de publicação. Em um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, os pesquisadores levantaram todos os testes com todos os antidepressivos. 37
dos ensaios positivos, todos, menos um, foram publicados na íntegra. Os ensaios com resultados negativos tiveram um destino diferente. Apenas 3 foram publicados. 22 nunca foram publicados. Os 11 ensaios restantes, que tiveram resultado negativo, apareceram na literatura acadêmica, mas quando o fizeram, foram escritos como se a droga fosse um sucesso. Em suma, esta é a realidade. 38 ensaios positivos e 37 negativos. Mas, na literatura acadêmica, foram 48 ensaios positivos e 3 negativos. O viés de publicação, ou efeito halo, e viés da autoridade. O viés da autoridade dentro do escopo de publicação da literatura científica ocorre quando determinados artigos de pesquisadores que possuem um alto prestígio têm seus trabalhos aprovados quase que instantaneamente, como se os seus trabalhos bem-sucedidos anteriormente criassem uma áurea de que fossem infalíveis. Adquirem, portanto, um status de aprovação sem uma verificação rigorosa. A partir daí, até mesmo pequenos deslizes são minimizados ou descartados. Mas, como bem sabemos, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Até mesmo os maiores cientistas já estiveram errados em determinado momento. Por exemplo, Lord Kelvin disse: o raio-x é uma fraude. Ele afirmou que não acreditava na descoberta feita por Wilhelm Röntgen e aperfeiçoada por Marie Curie. A teoria de germes criada por Louis Pasteur é uma ficção ridícula, disse Pierre Pachet, professor de psicologia de Toulouse, em 1872. O próprio Einstein, que formulou a constante cosmológica, que mais tarde se mostrou falha. E, de fato, Einstein teria declarado que esse foi o pior erro de sua carreira. O viés Galileu-Galilei, como muitos estão chamando, seria uma coisa nova, seria exatamente o inverso. Isto é, todos que desafiam as autoridades estariam certos. Como aconteceu com Galileu Galilei, ao desafiar a igreja para argumentar a favor da teoria do heliocentrismo. Este é certamente uma das fontes da teoria de conspiração. A ciência avança em funerais. Será mesmo? Isso é uma mistura de status quo, autoridade e viés de publicação. Uma nova verdade científica não triunfa pelos convencimentos dos seus adversários e fazendo-os ver a luz, mas sim porque os seus oponentes finalmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Essa foi a famosa frase de Max Planck. Ela representa bem a resistência de um determinado paradigma se sobressair pelos seus méritos. Interessante que essa frase foi objeto de uma pesquisa científica. Os pesquisadores perguntaram: seria verdade? Em Does Science Advance One Future at Time, de 2015, de Pierre Azoulay, Christophe Fons e outros, testaram a famosa citação do físico. Eles identificaram mais de 12 mil cientistas de elite de diferentes áreas. O termo elite foi determinado em função do grau de financiamento que recebia, o número de publicações, citações de patente, participação em associações de classes e prêmios. Pesquisando em obituário, a equipe encontrou 452 que tinham morrido antes de se aposentarem, ou seja, estavam no auge de suas carreiras. Quando um cientista estrela morre, os outsiders muitas vezes enfrentam questões centrais no campo da pesquisa, alavancando novas ideias que surgem em outros domínios. Como podemos ver no gráfico elaborado pelos autores, há claramente um decréscimo de publicação dos seguidores, dos cientistas estrelas. Isso, obviamente, dá oportunidade para que outras hipóteses e paradigmas se desenvolvam. Bom, essa lista não é exaustiva, como já dissemos antes, mas podemos ficar alerta, treinando nosso sistema 1 para detectar quando se usam esses ou outros vieses. Há uma boa chance que assim estejamos tomando decisões mais inteligentes. Vejo vocês no próximo vídeo.